Olha, safrinha de milho leva agronegócio a recorde. Segundo a safra do cereal, a safrinha, que safrinha já não é mais há muito tempo, que é o safrão, né, deve atingir 87,4 milhões de toneladas nessa temporada, 44% a mais que a temporada anterior. O clima melhorou, ajudou o pessoal mais ao norte, e aí a gente passa a ter, inclusive, problemas hoje de armazenamento, o pessoal sem espaço para armazenar. A gente começa a ver vídeos, fotos do milho ao campo, máquinas mexendo com milho, né? Realmente é um ponto bom para a gente, e é bom a gente estar atento que a gente deve melhorar a infraestrutura brasileira, principalmente na armazenagem. Armazenagem que teve ano passado já problemas com recurso, né? E esse ano estamos tendo problema com a suplementação de 200 milhões do seguro rural, que segue indisponível. O seguro rural é a essência hoje para o agronegócio, né? Para a gente ter um agronegócio, a tranquilidade no agronegócio, né? Porque a gente passa a não ter essa tranquilidade a partir do momento que o produtor não sabe, né, se ele, a hora que ele não tem uma frustração de safra, ele não tem a garantia do pagamento das suas contas, ele não tem a garantia da sua sobrevivência, ele não tem a garantia de pagar seus fornecedores. Então, isso aqui, há um mês, a Junta Orçamentária Executiva aprovou esses 200 milhões para subvenção ao seguro rural. Aí é um pagamento, um auxílio de pagamento do valor da apólice de seguro. Quem dá o seguro, quem faz são as seguradoras e resseguradoras, O que enfim. ele cobra, hein, Gustavo? Ele cobre, a gente pode fazer um seguro que cobre, às vezes, só a questão dos insumos, são os mais antigos. A gente fala o seguro do banco, né? Como pode cobrir até a renda do produtor. Claro que daí o prêmio, o valor que você tem que pagar é mais alto, né? E esse prêmio, hoje, o objetivo é a gente ampliar o volume de seguros no Brasil. Você ampliando, você consegue. As seguradoras, primeiro, diluem mais o risco. Segundo, elas têm um histórico melhor do que acontece, do que dos problemas climáticos, para fazer a conta melhor, vamos dizer. Porque como é que você faz a conta, né? Vai fazer um seguro. Quanto você vai cobrar? Como é que você sabe o que pode vir a perder? Isso é o histórico que fala para elas, o histórico do clima, o histórico de produção, né? E aí faz com que façam o produto de acordo com o que é necessário. Se der uma geada muito forte, chuva, granizo, tudo isso Sim, sim, cobre. pode ter cobertura para tudo, como pode ter cobertura que não cobre. É como o seguro do carro. Você pode fazer um seguro para terceiros, pode fazer um seguro total. O teu seguro pode envolver vidro, tem gente que não tem apólice de vidro. Enfim, Vidro? então, o carro tem, né? Vidro, Ah, tá. espelho. Entendi. Eu estou fazendo um paralelo com o carro, né? Eu pensei que era do água. Então, a gente faz a apólice dentro da necessidade do cliente, mas como a gente vê hoje na questão do carro, tem custo. A hora que você colocar, quanto mais você tem mais segurança, mais custo você tem para esse produto, né? Esse é o fato. São 7h40. Estão perguntando para você aqui o que está acontecendo com a mandioca. Por que Tá. está acontecendo com a mandioca? Eu vou abrir aqui. Mandaram para mim aqui o esmagamento tem queda expressiva da mandioca. Eu não É, estou conseguindo acessar com mais outro, detalhes aqui. outro dia a gente estava aí comentando, inclusive a gente comentando sobre uma pessoa que veio fazer entrevista para nós, o lá de Paranavaí, né? Ele pegou e trouxe para nós, na ocasião, e até teve com a gente em Brasília agora, recentemente, o Ivo, falando que ele está hoje, por exemplo, a região de Paranavaí, o Mato Grosso do Sul, aquela região do estado do Paraná, pegando o estado vizinho, né, onde a soja estava concorrendo com a área da mandioca, né? Então, ele passa a não ter o produto necessário, daí diminui o esmagamento. Agora, eles avançaram muito, né? Principalmente com aquela questão aí da utilização para o pão de queijo e tal, eles tiveram um avanço muito bom na área da mandioca, e isso faz com que tenha aumentado muito o consumo, né? A nova soja transgênica faz fotossíntese extra e rende 33% a mais no campo. Então, uma botânica brasileira, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, é a primeira autora dos estudos da capa da revista Science sobre o cultivo modificado.
Então, essa moça não deveria estar em Illinois, essa moça deveria estar numa universidade brasileira, né? E deveria estar desenvolvendo isso para o Brasil. Então, esse ponto é que a gente precisa avançar. Outro dia a gente falava num gene aí que a China lá desenvolveu para aumentar em 50% a produtividade. Então, são pontos que realmente a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar focado nisso para que a gente possa se manter o grande celeiro do mundo. Então, a gente tem área, a gente tem clima, né? A gente tem objeto de expansão, a gente precisa de um processo, desse processo de licenciamento céleres, eficientes, não só o agronegócio, como acho como o Brasil inteiro. O que eu sempre friso, o que não quer dizer um processo mal feito, não quer dizer um processo feito nas coxas, né? Quer dizer um processo eficiente. E eu acho que isso que a gente requer aí dos candidatos ao presidente da República, né? Ô, Gustavo, você que é um especialista nesse assunto, eu cresci, me lembro que desde criança a gente sempre ouve assim que no Brasil tudo que planta dá. Lembra que eu não sei, Como é que é? tinha Em uma aqui tudo propaganda. se plantando dá. Uma coisa assim. Era Tem aquela planta que o João garante. essa, Essa é exatamente. O João Figueiredo, era É, o presidente, né? lá da época dos militares, né? Ditadura militar e tal, tinha o presidente João Figueiredo, e tinha esse slogan aí, como é que é? Planta que. Plante que o João garante. Então, o que eu ia perguntar para você é isso. Aqui no Brasil, tudo que plantar realmente vai dar bons frutos, tudo que plantar no Brasil importante, que qualquer coisa, porque o nosso clima aqui ele é muito bom, né? É, Comparado a outros países da Europa, por isso. exemplo. A gente tem um clima adequado, claro que você tem que plantar, a gente tem regiões, o nosso país é um continente, né? Então a gente, por exemplo, a gente estava falando em milho safrinha, produção recorde em milho safrinha, mas a produção recorde não acontece aqui nos Campos Gerais, porque a gente nem planta milho safrinha. Uhum. Aqui na nossa região, vamos dizer, pode plantar arapoti, lá para Sengés, lá para cima, já na divisa com o estado de São Paulo, ou a região mais ali para Londrina, Maringá, para essas bandas à esquerda aqui do estado, né? Então, sim, a gente tem condições de muitas das plantas, e principalmente as plantas que hoje são mais importantes para a alimentação mundial, que é a soja, milho, né? Que é o que faz a proteína, mas é claro que você tem que seguir, né? As coisas que cada área determina. Então, a gente tem um cultivo de inverno forte aqui na região sul, agora já se fala, já desenvolveram variedades que o cultivo de inverno está entrando na região centro-oeste, com bons resultados por lá. Outro dia eu estava lendo uma questão, uma experiência que fizeram aí no Mato Grosso, com produções excelentes de trigo. Daí estão levantando essa questão se ela é uma produção feita em cima de pivô ou não. A gente vai ter um avanço muito grande a hora que a gente realmente tiver a viabilidade econômica da, da irrigação, né? Isso faz com que a gente Quer dizer, possa o avançar nosso, o muito. nosso clima com a ciência, né? Clima com a ciência, para a gente conseguir desenvolver algo que a gente tenha essa produção elevada, o que a gente precisa hoje para irrigar? É a viabilidade econômica de você fazer, você comprar o pivô e você operar. Aquilo gasta muito óleo diesel para jogar a água naquele pivô, né? Então, hoje, uma alternativa para nós, que é uma alternativa que a gente vê num horizonte muito curto, por exemplo, você ter uma geração forte de energia, por exemplo, fotovoltaica no campo, e motores capazes de fazer o serviço que faz esses motores no pivô. Existe isso? Já existe, né? O trem, uma locomotiva da ferroviária, é uma máquina elétrica. Ela tem um gerador e aquele gerador movimenta um motor. Então, na realidade, a hora que você vê o combustível que vai para o trem é para gerar energia elétrica para o motor que faz o trem rodar, né? Então, a gente tem muito como avançar. Aí você viabilizando a questão da irrigação, aí a gente tem um universo para progredir. Isso eu acho que é o ponto que precisa ser colocado, né, nesses debates, enfim, nessas coisas, como a gente deve
atuar com o Brasil, né? Ó, o Rafael Ribas está dizendo bom dia, Gustavo Marcílio está fazendo aplicação de defensivos na cevada e ouvindo a gente aqui na Lagoa Dourada. Obrigado aí pela audiência, Rafael. Obrigado, são 7h48. Gustavo, tem uma notícia aqui, a relação a adubos. Venda de adubos no Brasil devem cair, é o que traz essa matéria, mas não vai afetar a próxima safra. Os agricultores do Brasil poderiam colher mais de 300 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas em 2022 e 2023, mesmo que alguns possam ter que reduzir o uso dos fertilizantes. É o que disse o André Pessoa, que é presidente da Agroconsult. Aliás, ele afirmou isso ontem, terça-feira. Isso aí é um reflexo dessas questões dos fertilizantes, né? Dos custos altos, da iminente dificuldade lá atrás, porque o que a gente está plantando, o que a gente vai plantar aí a partir do final do mês, a gente começa com milho, alguma coisa com feijão, também dá um pouquinho frio para a gente começar, mas logo nós iniciamos, né? A gente tem um planejamento de no mínimo 6 meses de antecedência. Então não consegue fazer a logística toda de um momento para outro, né? E isso aí para nós agora é alguns que lá atrás já optaram pela redução, pela troca de produtos, procurar outros fertilizantes, ou aqueles que já estão com o seu solo adequado, não conseguem virar um ano com pouco fertilizante, e isso, claro, você tirando um pouquinho de cada um, reflete num todo, né? Por sinal, né, a questão do solo, né, nós temos um seminário integrado de conservação de solo e água no Paraná, está rodando o estado, e 26 de agosto, sexta-feira, em Ponta Grossa, das 8 a meio-dia e 30 ali no Hotel Bourbon, ali na frente do Mufato, né? Então uma oportunidade, o pessoal tem que se inscrever, né? Então entra, faz a inscrição, Seminário Integrado de Conservação de Solo e Água. Esse é um ponto onde a gente vai, inclusive, como a gente pode, né, no nosso solo, melhorar a condição para a gente utilizar menos adubo, enfim, fazer alguma integração diferente. O Gustavo, ficou sabendo da notícia que o nosso aeroporto aqui, o aeroporto de Santana, ele registrou mais de 10 mil passageiros. O que você acha desse número aí? 10 mil passageiros no aeroporto de Santana. A gente tem ali, o Santana está indo muito bem, né? Eu acho que ele vai estar sendo um aeroporto já utilizado e vai trazer muito progresso para a cidade. Agora a gente tem que batalhar para conseguir mais voos, né? A gente precisa ampliar a quantidade de voos que passam, né? Teve algumas mudanças de horário, No caso é só a Azul, né? só Companhia azul, Azul, que tem isso, só as azul. linhas ali. E hoje ela vem aí em torno das 3 da tarde, por aí, e ela vem em um voo, né? A gente tinha mais voos diários, tinha um voo pela manhã, outro voo no final da tarde, e chegou a ter, né, esses voos com mais frequência. Quando você tem um voo bem cedo e um voo no final da tarde, a pessoa consegue ir, por exemplo, para São Paulo num compromisso de negócio, ou vir de São Paulo a Ponta Grossa num compromisso aqui e retornar. Isso avançaria bastante para a gente. Agora, hoje, o objetivo é a gente ampliar, né? Houve uma rede aí, o governo do estado incentivou para a gente fazer a integração das áreas, vamos dizer, né, chamadas de interior, mas na realidade de interior nós não temos nada, né? Temos um grande desenvolvimento, mas você vê muitas linhas indo para cidades como Porto aí, Londrina, Maringá, Cascavel, isso já tinham voos, mas você tem cidades menores recebendo voos e cidades do outro estado, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Hoje a gente tem muita gente cultivando aí os pontagrossenses em outras áreas e essas áreas a gente precisa se locomover. Então, você sair daqui, por exemplo, pessoal que vai para Rondônia, Maranhão, Tocantins, você sair aqui, tem que ir a Curitiba, pegar um avião, descer em São Paulo ou Brasília, para depois ir para outro lugar, ainda pegar um carro para chegar na propriedade, é um pouco moroso, e por aqui a gente já sai direto Campinas. Campinas já é um hub, né? Como é uma central da Azul, e ali ela distribui para o resto do país, né? Só para encerrar essa história aqui do aeroporto de Santana, tem algumas pessoas questionando em relação ao avião. Mas esse avião aqui é super seguro, viu, pessoal?
Ah, Ele é sim. de hélice, né? Sim. É um avião muito bom de voar. Esses aviões aí são, são aviões, até, eu acho, até mais confortáveis, né? É menos gente, né? Porque na realidade não. Você tem que ter demanda, né? Para você fazer um voo maior. Você veja que começou um voo, se eu não me engano, lá em Telêmaco, né? Um voo que a Klabin garante o voo para a empresa. Quantos por cento nós precisamos pôr de gente nesse avião para vocês garantirem um voo para Telêmaco? O avião tem que ter, eu vou chutar lá, Fretado, tipo, não é fretar. fretado, mas a Klabin garante se não vender. Ah, Vamos entendi. dizer assim, um avião tem que rodar com 80% de passageiros. Então tá ok, tá vindo com 50, eu pago os outros 30 que faltam. Ou, né, e claro, daí você tem a possibilidade, quando estiver sobrando, de você utilizar isso para os seus funcionários, enfim, para o pessoal fazer o que é necessário lá para a cabine. Então, vocês vejam como é interessante uma empresa que pode trazer o desenvolvimento regional, lastreado até na garantia de um voo para a cidade, né? Tem uma notícia interessante aqui, Gustavo. O agronegócio está buscando profissionais. A revolução do agronegócio está em curso, mas ainda em seus primórdios. Já há muitas startups e empresas desenvolvendo soluções e inovações para o campo. Mas, considerando que o Brasil tem 64 milhões de hectares de terras cultivadas, segundo a NASA, Uhum. ainda há muito espaço para explorar e muito mais problemas para se resolver. A gente tem muito espaço e tem muito espaço em atividades novas, né? A hora que você está falando de startup, você tem variações. A gente outro dia comentava, nossa live fizemos no sindicato, outro dia a gente falava sobre drones, né? Drones com capacidade hoje de pulverização já muito avançada. E aí você tem um perfil de pessoas para operar essa máquina. Então a gente tem as coisas mudam com muita dinâmica no campo e essa dinâmica pode trazer realmente novas colocações além dos que a gente já está acostumado a ter, né? E nessa matéria diz assim que Hã. as oportunidades nesse setor aí oferecem salários muito altos. Esse aqui, pessoal, provavelmente pessoal de análise, pessoal de Digi verificação de dados. Hoje, digitalização. hoje você já tem, inclusive, estruturas aqui mesmo em Ponta Grossa para estar levantando a produção da tua máquina, levando a produtividade da tua área, adequando relatórios, verificando dados que hoje as máquinas já podem fazer. Então, eles conseguem ter uma faixa salarial Uhum. mais alta, porque o que, que eles fazem? Eles atendem muita gente. É o que a gente estava falando outro dia do leite, né? Eles especificam. Um só produz o alimento, um só recria a novilha, outro só tira o leite. Então, você especializa e você consegue ampliar o leque. Então, essas pessoas fazem avaliações de várias áreas. Ó. Bom dia para o José Bida Mustafa com a gente. Bom dia, Gustavo Marcílio, moçada da Lagoa Dourada. Já o Marcelo Quilar está indo, dando bom dia para nós, indo para a aula já informado. Muito obrigado. Ele estuda agronomia aqui na UEPG. A gente aqui pelas redes sociais. O Heraldo Lopes está dizendo que o frio vai embora, as plantas agradecem. Tem gente também que agradece junto com as plantas, né? Eu sou um deles. Você é um que agradece junto com as Também. plantas. E aqui o pessoal mandando para a gente a foto do rádio. O Lucas está com a gente através do rádio sintonizado na 105.9 em Ponta Grossa, Paraná. E tem um pessoal aqui mandando áudio para nós. O áudio, infelizmente, a gente hoje não está conseguindo. Eu, alguns dias, viu, Itamar, que mandou um áudio para nós. O Itamar estava. Eu estava trazendo um fone para eu escutar áudios para a gente tentar colocar no ar. E aí a gente vai tempo fazendo análise aí para ver como a gente consegue fazer isso para a gente conversar um pouquinho. Manda, manda aqui, Gustavo. Se você Vamos lá, quiser, vamos ver se manda aqui no WhatsApp vamos localizar aqui se a gente consegue. Só Qual é que o eu número tô do WhatsApp da rádio mesmo? É 2000 esse daqui? 3025 2000, né? 3042 3025 2000, o WhatsApp da Rádio Lagoa Dourada. Também estamos pelas redes sociais, né? Facebook, o Bida estava mandando mensagem pelo Facebook, já o Marcelo estava mandando aqui pelo meu Instagram, Gustavo Underline Ribas. Então, o pessoal sintonizado aqui com a Lagoa Dourada. 3025 2000. Manda aí, Gustavo. 42 3025 2000. O, a justiça, Marcílio, determina que a Bayer deposite 1,3 bilhões de reais em royalties de semente.
Então, o montante equivale a 1/3 do valor dos royalties recebidos pela multinacional desde 2018 pela tecnologia Intacta RR2 Pro. Então, esses um ponto, isso aí existe uma certa, alguns favoráveis a gente está sempre tentando até não pagar royalties, outros já vendo royalties como algo que a gente é necessário, porque o desenvolvimento tem custo, né? E a Pfizer, então, vai depositar esse 1,3 bilhões de reais a produtores de soja do Mato Grosso e mais outros 5 estados. Ela vai depositar resultado de uma ação da AproSoja, né? A AproSoja do Mato Grosso, e envolve os associados também da Bahia, Goiás, Piauí, Rondônia e Tocantins. Vamos ver como é que essa coisa vai ficar aí no final da conversa, né? É isso mesmo. São 8h09. O que mais tem aí de informações, de atualização, Gustavo? Opa, vamos lá, vamos lá. Salão de Turismo, né, dos Campos Gerais inicia na próxima sexta-feira. A feira vai ser realizada no Palladium e recebe mais de 3.000 pessoas nos 2 dias. Tradicional palestra de abertura vai ocorrer no dia 25 e será realizado pela idealizadora Ecoa Park, né? Então tem início a feira, o pessoal de Cássia está anunciando também nos jornais que vem para cá, Jaguaraíva vem para cá, é oportunidade da gente estar avançando nas questões aí do turismo. O turismo é um grande ativo hoje para nós no agronegócio, viu? A gente precisa estar avançando sempre, porque para nós e para a nossa região, Marcílio, é algo essencial para o produtor rural. É sempre algo a mais para ele estar faturando, né? Mas o que dá para tirar disso? Turismo? Tem esse casamento turismo Muito, e o né? agronegócio? Sim, o turismo, a gente tem um foco forte no turismo rural, e o turismo rural ele é essencial, né? É essencial para que a gente, para o nosso desenvolvimento da nossa região aqui à frente. Eu falava para as pessoas antigamente que a gente tinha a propriedade rural, ela vai mudando suas características com o tempo, né? E a nossa região aqui do Itacoca, o Alagado, enfim, tem um potencial turístico muito forte, com receitas muito substanciais. Hoje você vê, Marcílio, se você for, por exemplo, passar um fim de semana numa cabana lá na região do Urubici, Uhum. que é a região serrana de Santa Catarina, você não perde em nada para a nossa região, e lá a estadia custa em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 a diária. Então se veja que negócio que pode ser. A gente tem aqui Cachoeira da Mariquinha, a Cachoeira do São Jorge, Buraco do Padre, e muitas outras coisas, Furnas Gêmeas, enfim, muitas coisas que a gente tem para explorar e pode trazer muita receita. Lembrando que o turismo é uma máquina de fazer emprego, porque você não consegue mecanizar, entendeu, Marcílio? Você tem que pôr gente, você tem que ter o receptivo, você tem que ter o hotel, você tem que ter alimentação, você tem que ter a pessoa lá na ponta da propriedade, você pode produzir lá queijo, frango, a própria comida, né? Um atrativo turístico é a pessoa poder tomar um café campeiro, poder comer um queijo, poder comer um frango, né? Então isso é algo que a gente tem bastante para trabalhar. Eu escutei também muitos pais falarem assim que eles querem fazer com que as crianças conheçam esse mundo rural, conheçam. Porque hoje em dia é tudo muito tecnológico, né, Gustavo? As crianças, elas nascem já com uma tela na mão e assim ficam. Então, tem muitos pais que eu já conversei que eles querem é, levar esse conhecimento para as crianças. E muitos em casa, né? Você tem hoje as estruturas, os apartamentos são pequenos, né? Então você chega, o pessoal fala, chega fim de semana, você tem que levar a criançada para algum lugar. E é uma oportunidade de você conhecer realmente como é o campo aí, a atividade que existe no campo, né? São 8h13, tem uma notícia aqui: exportações gaúchas de carne de frango e ovos no mês de julho permanecem em evolução. O Rio Grande do Sul manteve um crescimento das exportações de carne de frango processada in natura, registrando um aumento de 7,5%. É esse o número, de janeiro a julho desse ano em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando aí mais de 441 mil toneladas enviadas ao mercado internacional em 2022, contra 411 mil toneladas exportadas em 2021. Essa alta também refletiu no faturamento, alcançando
mais de 868 milhões de reais esse ano, ou seja, 30,9% acima do capital obtido há 12 meses, que fechou em 663,7 milhões de dólares. É um espetáculo, né? Eu falo isso, é um espetáculo o nosso agronegócio que a gente consegue avançar. Você veja, o Paraná, a gente trazia uns dados aí na semana passada, é o maior produtor de grãos por metro quadrado do Brasil, maior produtor de proteína animal do Brasil, então envolve isso que você está falando do Rio Grande do Sul, né? Frangos, etc. E temos uma bacia leiteira excepcional. Agora, os números hoje que se tem no frango é algo que impressiona. Impressiona pelo vulto que a gente conseguiu, e isso é fruto do quê? Da gente conseguir escalonar, Marcílio, a produção. A gente consegue fazer com que a produção seja muito. Ela é muito sistematizada, o tamanho do frango, o tempo que ele fica. Com isso, a gente consegue uma evolução Quanto muito tempo grande. vive um frango O frango antes hoje de ir pro abate? vocês engordam com em torno de 28 dias, né, que eles vão para o abate. Você veja, as aves no Brasil, desculpe, no Brasil, são 1,5 bilhões de cabeças de aves, de frangos, né? E 6,9 bilhões alojados. Então é muita coisa, né? A gente tem exportações recordes, bovinos também, 221 milhões de cabeças, suínos 41, quase 42 milhões de cabeças, e isso traz para a gente muita receita para o Brasil, né? O Brasil fica muito forte nessa questão. Então a gente avança, e eu acho que esse avanço sempre, para nós, depende muito do mercado mundial, né? A gente Ô, Gustavo, o que que é a avicultura orgânica? Olha, na realidade a questão é você utilizar, né, de técnicas orgânicas para desenvolver a avicultura. O que que seria a técnica orgânica? Você pegar, utilizar um milho que seja produzido de forma orgânica. Agora, tem você procurar não utilizar medicamentos, procurar utilizar a homeopatia. Então, esses são pontos aí que eles procuram, né? Eu acho que é válido, eu acho que é importante. Agora, isso aí custa muito caro, né? Ela tem um custo pesado, e esse custo, muitas vezes, as pessoas não estão dispostas a absorver. Então, a gente precisa ter um cuidado quanto a isso, é que a gente controlar a oferta e a demanda para que possam pagar o custo desse produto. Porque Uhum. a produtividade desse milho orgânico é muito inferior ao milho convencional ou transgênico, né? E aí você tem uma série de coisas, né, que você vai agregando nele. Mas, claro, para quem gosta do produto, eu acho que é um ponto a andar, né? Bom dia, o José Alcarraro falando com a gente aqui através do Instagram. Bom dia. O agronegócio emprega 20% da população ocupada no Brasil. Tá vendo? É, Você esperava esse e número aqui? 20% da população ocupada no Brasil. sim, e ó, mais forte ainda quando você vai falar no PIB, né? A gente tem uma participação no PIB muito forte, e realmente você tem o agro, ele vai muito bem, né, nessas questões. Às vezes 20 milhões de trabalhadores, né, Gustavo? as pessoas às vezes falam assim, bom, mas vocês, por exemplo, né, a gente tem máquinas aí que conseguem fazer um grande trabalho, né? Então se pega hoje tem máquina colheitadeira que faz de máquinas aí de 20 anos atrás, faz o trabalho de 3, 4, 5, 6 máquinas, né? Então se tira 6 postos de trabalho. Mas por outro lado, você agrega, né? A hora que você falou em notícias, por exemplo, do frango, você de repente deixou de ter uma pessoa operando o teu maquinário, mas você tem uma pessoa no teu barracão de frango, produzindo mais proteína, né? Você tem, a hora que a gente fala no leite, né? Você tem uma atividade aí também bem desenvolvida manualmente, também através de máquinas, mas quando você tem um rebanho maior, você consegue com aquela mesma pessoa atender um rebanho maior. Então a gente multiplica a produção, e aí você consegue manter ou até ampliar os empregos. Vai se adequando, né, Gustavo? Você tem, porque a mão de obra hoje é mais escassa, tem uma certa dificuldade. Então, a hora que você consegue processos, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu falo para as pessoas, o pessoal que mexe com leite, para mim é como se fosse um trabalho muito complicado, porque o leite você tem que tirar leite todos os dias do ano, né? Tem gente que faz até 3 ordenhas por dia.
né? Alguns 2, outros 3. Então, imagine o trabalho que você não tem descanso, você não tem, fala assim, não, agora nós terminamos de colher, nós temos uma janelinha para começar a plantar, né? Então, não tem. Agora, o que que acontece? Para mim, então, é uma atividade complicada. Mas veja, hoje você tem robôs fazendo a ordenha, você tem uma estrutura de maquinário para silagem, silagem que a gente demorava com que a gente fazia silagem com um trator, né, trator com um implemento tracional, grudado no trator, e ali carretas atrás que ia jogando a silagem. Cortava uma linha, 2 linhas por vez, agora no máximo. Então, o que a gente fazia em 7, 10 dias, hoje a gente faz em meio dia. Então, isso permite o quê? Que novas pessoas entrem no negócio. De repente eu falo, opa, mas então vamos entrar nesse negócio aí, porque a gente consegue fazer ele. E isso amplia os empregos no campo, né? Isso é desde os primórdios, né, Gustavo? Desde quando inventaram lá, até me esqueci o nome daquele equipamento lá para, como é que é? Para semear. Matraca? Matraca? Matraca. Aquele que Então, você vai, põe no chão, vai, fecha. é, É esse? Matraca. faz parte da história. Só para encerrar esse assunto aqui, que a gente estava falando da quantidade de trabalhadores no agro, né, que é muito grande, a quantidade de pessoas, trabalhadores ocupados pelo agronegócio no segundo trimestre representa um crescimento próximo a 5% sobre o resultado em igual intervalo no ano anterior. Além disso, esse número é maior para o período desde 2015. Então, repito, aí, o agronegócio está empregando mais de 20% da população ocupada no Brasil, que dá um número aí próximo de 20 milhões de trabalhadores.